mas vamos ler ao longo da palavra outros versos. Romanos capítulo 1, apenas um verso, o verso 1, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o quê, meus irmãos? Separado para o Evangelho de Deus. Eu vou repetir: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amado Deus e amado Pai, queremos, ó Deus, suplicar que o Teu Espírito Santo venha sobre nós neste momento, Pai. Venha sobre mim, Senhor, para que eu seja um mensageiro fiel da Tua palavra, não acrescentando e não retirando aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo nesta manhã, Pai. Mas também oro, Senhor, para que o Teu Espírito prepare cada ouvido, cada coração, cada mente, para que seja uma receptora fiel da Tua palavra. Senhor, que qualquer preocupação que esteja no coração ou na mente do Teu Filho com coisas que estão lá fora, Pai, que esta preocupação seja interditada, seja afastada agora, para que a atenção do Teu Filho e Tua Filha se volte para a Tua palavra. Nós Te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra hoje é Chamados à Evangelização. E eu quero começar essa palavra trazendo aqui alguns dados históricos sobre a história do pentecostalismo, né? Começo por isso. A história do pentecostalismo, ela tem sido resgatada e recontada, né, a partir de estudos mais bem elaborados e mais fiéis aos fatos e personagens, né, nesses últimos tempos. Entendemos que os primeiros historiadores do pentecostalismo, em sua maioria, eles eram pessoas de fora do movimento, cristãos de outras linhas teológicas, que focaram mais, quando foram falar do pentecostalismo, focaram mais nos seus erros, nos seus excessos, né, naquilo que viam de errado, nos seus modos diferentes de proclamar o Evangelho, vamos assim dizer. E o resultado dessa descrição que eles fizeram do movimento pentecostal, o resultado foi que o movimento foi descrito por uma forma caricata e como algo de forte apelo emocional. Então, quem estuda o pentecostalismo tem que procurar os livros, eu diria que melhores, para poder falar deste movimento. Se você for em livros muito antigos, você vai talvez encontrar essa forma de descrever o pentecostalismo, né? No entanto, tendo passado 100 anos desde que a rua Azusa Street se tornou o centro do avivamento mundial, para onde iam muitas pessoas para experimentar o que estava acontecendo naquele lugar, quando você lê a história do pentecostalismo, você fica encantado, né, com o que Deus estava fazendo naquele lugar, e vinha gente de todas as partes do mundo para querer experimentar aquilo, estar no meio daquilo, aquilo que estava acontecendo, vivenciar o que Deus estava fazendo no meio daquele lugar, por meio de pastores simples, irmãos. William Seymour, que foi um desses pastores, ele era um homem simples, mas a sua biografia diz que ele era um homem que orava 4 horas por dia. E quando ele foi dizer: Senhor, o que eu posso fazer mais? Deus falou: ora um pouco mais. Era um homem simples, mas era um homem de Deus, um homem cheio, né, da graça, do poder, da unção que vinha de Deus. Então, um homem simples, de um povo simples. E vemos que o pentecostalismo se tornou, e ainda é, um dos movimentos mais importantes da história da humanidade. Estima-se que o número de pentecostais já seja o 2º maior número de cristãos no mundo, só perdendo para a igreja
católica. E a projeção é que em 2050, então daqui a 24 anos, o número de pentecostais chegue a 1 bilhão de pessoas no mundo, de crentes pentecostais. No Brasil, os pentecostais representam 50% da população dos cristãos evangélicos. Então, pegando todo o número de evangélicos no Brasil, a metade desses evangélicos estão ligados à linha pentecostal. E o pastor está falando isso aqui para trazer uma pergunta aos irmãos. E a pergunta que nós fazemos é: por que há uma taxa de crescimento tão grande entre os evangélicos pentecostais? O que está por trás desse crescimento? Qual é a razão deste crescimento? E a resposta a essa pergunta está associada à visão escatológica que fundamentou e ainda fundamenta o movimento pentecostal no mundo. Certamente fundamentou mais no passado, fundamenta menos hoje, mas ainda fundamenta, né? Historicamente, os historiadores do pentecostalismo, como o escritor Donald Dayton, né, escreveu um livro muito bom chamado Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Quem quiser estudar o pentecostalismo, esse livro tem que fazer parte do seu estudo. Raízes Teológicas do Pentecostalismo, escrito pelo Donald Dayton. E ele considerou que o movimento pentecostal se baseou naquilo que ele chama, e alguns historiadores chamam de chamado evangelho quadrangular. O que é isso, pastor? Vou explicar. Eles entendiam que o evangelho, no seu sentido pleno, ele estava baseado em 4 elementos, em 4 razões. E que razões eram essas? A razão de que Jesus é o que salva, a segunda razão de que Jesus é aquele que cura, a terceira razão de que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, e a quarta razão é aquele que nós falamos aqui na ceia, que ele um dia voltará. Então é exatamente por essa expectativa de que um dia Jesus voltará, essa expectativa fez e ainda faz, com que os pentecostais tenham uma urgência em evangelizar. Isso foi uma característica do movimento desde o seu nascimento. Para se ter uma ideia, de Azusa Street saíram missionários para evangelizar 25 nações diferentes. E uma delas até mesmo o Brasil, porque Azusa Street aconteceu em 1905, 1906, e os primeiros pentecostais chegaram no Brasil em 1911, que foram os fundadores da Assembleia de Deus, né? Então, poucos anos depois. Então eles tinham um forte sentimento de que Jesus estava voltando, e que Jesus estava voltando, eles precisavam evangelizar, eles precisavam levar o evangelho e ganhar o mundo para Cristo. E esta é a razão pela qual o movimento se expandiu e continua se expandindo. Eles querem evangelizar e proclamar a salvação que está em Cristo Jesus. Então, pastor, trouxe esse dado histórico aqui, por quê? Porque podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele pensava desta maneira. Para Paulo, onde ele chegava, ele tinha que fazer uma coisa: falar de Cristo Jesus, falar do Evangelho do Senhor. Nas cartas que ele escreveu, Paulo sempre faz menção ao Evangelho e a necessidade de proclamá-lo ao mundo. Calcula-se que Paulo esteve aproximadamente em 27 cidades. E nessas 27 cidades, qual foi a coisa que mais Paulo fez? Qual foi a coisa que mais Paulo fez, irmãos? Pregar o Evangelho. Aonde ele chegava, ele queria pregar o Evangelho. Mesmo em cadeias, ele queria pregar o Evangelho. Mesmo em prisões, ele era o carcereiro, era o guarda, ele estava pregando o Evangelho. E nós podemos ver isso no verso lido, em que quando ele se apresenta à igreja de Roma, ele apresenta as suas credenciais, e uma dessas credenciais que ele faz questão de frisar é: Paulo, servo de Cristo, apóstolo, e ele diz:
separado para o Evangelho de Deus. Paulo associa a sua própria vida ao Evangelho. Então não tinha como desassociar Paulo do Evangelho, era algo que estava inserido. E nós podemos ver isso no verso lido, né? Paulo como um homem associado ao Evangelho. E não apenas isso, na carta aos Romanos, mas em todas as suas cartas, Paulo está falando alguma coisa a respeito do Evangelho, fazendo declarações, né, tais como, ele diz lá na carta aos Coríntios, né, lá em Coríntios 9,16, 1 Coríntios 9,16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não fizer o que, meus irmãos? Se não pregar o Evangelho. Ele escreveu isso na carta aos Coríntios. Ele escreveu também na mesma carta aos Coríntios: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador do Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 9, 23. E lá no livro de Atos diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Que ministério foi esse? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos 20, 24. Então nós podemos dizer que Paulo falou que era um homem do Evangelho e viveu sendo um homem do Evangelho. Paulo se sentia um homem chamado para proclamar o Evangelho de Cristo ao mundo. E por que ele sentia esse impulso? Por que ele sentia esse impulso tão forte na sua vida? Por que Paulo sentia esse desejo de levar o Evangelho? E a resposta é, meus irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele viu o poder transformador do Evangelho na sua própria vida. Para Paulo, o Evangelho não era uma teoria. Para Paulo, o Evangelho era uma experiência real na sua própria vida. Ele que havia sido, e quem conhece a Bíblia sabe o que Paulo foi. Paulo era gente boa, irmãos? O que Paulo foi? Quem pode me ajudar? O que ele foi? Perseguidor, mas só perseguidor? Ele foi um assassino de cristãos. Ele promoveu a matança de cristão. E alguém como esse, era alguém que a igreja tinha um maior medo, receio. E exatamente esse, e a gente vê o Deus, na sua grandeza de poder, ele sendo até irônico, dizendo: é esse que eu quero. Paulo foi resgatado pelo Evangelho para ser um instrumento das mãos de Deus para a salvação de tantos outros. E o próprio Ananias, quando perguntou para Deus: Senhor, é esse mesmo? Que o Senhor não se enganou não? É Saulo de Tarso? E Deus falou: é esse mesmo, porque eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo entendeu o Evangelho. Em 2 de suas cartas, Paulo fala com pesar do passado perseguidor que ele teve. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós podemos ver um pouco da vida de Paulo através daquilo que ele escreve. Paulo sentiu o peso disso. Paulo entendeu que ele, que foi tão perseguidor da igreja, que matou cristãos, que viu Estevão ser apedrejado. Irmãos, a gente às vezes lê um texto bíblico e a gente não imagina a situação. Alguém já viu alguém ser apedrejado? Quando você era criança, você tacava pedra um no outro? Quem tacava pedra? Eu uma vez taquei uma pedra numa pessoa, quando era criança, obviamente, quando era criança, né? E acertei. E eu chorei depois. Porque é algo terrível você ver uma pessoa sendo ferida, apedrejada. E a Bíblia diz que Paulo assistiu isso. Estevão ser apedrejado. É algo terrível. Então, nas suas cartas, Paulo fala disso. E na carta aos Gálatas, ele diz assim:
Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo sentiu o peso. Ele disse: não era para eu estar aqui, não era para eu ser um servo de Deus, eu não merecia ser um servo de Deus, porque eu perseguia a igreja de Deus, e Paulo dizia: eu a devastava, eu não merecia ser um servo de Deus. E a pergunta que fazemos é: como pode um homem assim ser um proclamador do Evangelho? Como pode um adúltero ser um proclamador do Evangelho? Você que conhece pessoas, às vezes relacionamento no seu trabalho, e você sabe, um homem adúltero, mulherengo, né? Um homem dado ao vício, e você pergunta: como é que esse homem ou essa mulher pode ser um proclamador do Evangelho? Como pode um mentiroso se tornar um proclamador do Evangelho? Como pode, irmãos, pecadores como Paulo, como eu e você, nos tornarmos proclamadores do Evangelho? Como pode, meus irmãos? A verdade é, meus irmãos, que aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho se tornam anunciadores deste Evangelho. Foi o Evangelho que nos transformou. E se esse Evangelho te transformou, você quer anunciar isso para outras pessoas. E tomando isto, como uma verdade, eu pergunto: será que muitos que usam o nome de cristão nos nossos dias, de fato, foram transformados pelo Evangelho? Se o Evangelho que transforma a vida de uma pessoa é isso que impulsiona essa pessoa a querer proclamar o Evangelho, e quando nós vemos os cristãos de hoje não proclamando o Evangelho, eu pergunto: será que realmente foram transformados por este Evangelho? Pois não vejo em muitos desses irmãos o ânimo ou a urgência para anunciar o Evangelho de Cristo. Quando lemos o relato, meus irmãos, da conversão de Paulo, que você quiser anotar, está lá em Atos capítulo 9, nós vemos que Paulo se converteu, Ananias foi na casa dele, orou por ele, ele recobrou a visão, e lá no próprio capítulo 9 de Atos, você vê o texto dizendo assim: e imediatamente se colocou nas sinagogas, proclamando que Cristo era o Senhor. Paulo não esperou, ele viu a transformação na vida dele, ele viu o próprio Cristo, e ele disse: eu tenho que pregar esse Evangelho. E isso causou espanto, pois aquelas pessoas não entendiam. Olha, até um mês atrás era o terrível Saulo de Tarso, agora está vindo pregar o Evangelho. A gente vê no texto bíblico que teve gente que falou assim: acho que isso é uma estratégia, eu acho que Paulo está se fingindo que é crente, para entrar num lugar e saber quantos crentes tem naquela região, e aí sim nos matar. Então teve gente que teve até medo, teve gente que ficou espantada com essa mudança tão repentina. Meus irmãos, e de certa maneira isso é tão maravilhoso quando acontece. Isso é tão maravilhoso quando acontece, quando nós vemos pessoas sendo impactadas pelo poder do Evangelho de Cristo, e tendo as suas vidas mudadas de uma forma tão maravilhosa. O ditado diz: da água para o vinho, mas eu digo não, da lama para o vinho. Tendo a sua vida tão impactada, e que pessoas que viviam nos bares, e que quando se convertem a Cristo, não querem mais saber dos bares. Eu conheci um irmão, em Cristo, ele faleceu na Covid, um irmão muito querido, talvez o irmão Fernando, o Álvaro vão se lembrar, o irmão Antônio, pai do Fabrício. Ele antes de se converter, ele era um homem que vivia na sarjeta. Sabe o que é sarjeta, irmãos? É aquela pessoa que bebe tanto,
que às vezes são pessoas que bebem tanto que não conseguem nem voltar para casa, dormem na rua. Ele falou quantas vezes a família dele teve que ir buscar ele na rua, porque ele bebia e caía pelas ruas, não tinha força para voltar para casa. Mas quando se converteu, se tornou um homem de Deus, que queria estar na casa do Senhor o tempo todo culto estava lá o irmão Antônio, servindo a Jesus. E ele falou: pastor, isso criou um impacto tão grande na vida dos meus familiares, que eles falavam: esse não é o Antônio. E o que houve na vida do Antônio? O que houve? É que o Evangelho entrou, irmãos. E onde o Evangelho entra, isso muda a vida das pessoas. Então aqueles que viviam nos bares, não quer mais saber de bares. Aqueles que fumavam 2 maços de cigarro, já não suportam nem mais o cheiro de cigarro. Aqueles que tiveram a sua vida marcadas por relacionamentos, tantos relacionamentos, e depois que se convertem, se casam e vivem só para uma pessoa, se tornam marido de uma só esposa, uma esposa de um só marido, uma mulher de um só homem, um homem de uma só mulher. O Evangelho entra na vida dessas pessoas e transforma essas pessoas e faz dessas pessoas proclamadores desse Evangelho que transformou essas vidas. E é maravilhoso quando acontece exatamente isso, esse impacto de pessoas que falam assim: você é aquele fulano? O que houve na tua vida? E você tem que dizer: foi Cristo que transformou a minha vida, foi Cristo que me mudou. Mas como é triste, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que, dizendo-se transformadas pelo Evangelho, entra ano e sai ano, e essas pessoas continuam sendo as mesmas. Pessoas mentirosas, carnais, maliciosas, maledicentes. E nós vemos isso também acontecendo. Pessoas que se dizem transformadas pelo Evangelho, mas que os anos vão passando, e essas pessoas continuam ainda vivendo em graves pecados. O Evangelho que Paulo conheceu, meus irmãos, e o Evangelho que eu conheço e prego, é aquele que o próprio Paulo descreveu com as seguintes palavras. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho que Paulo conheceu, o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que nós conhecemos e que temos que pregar é esse, o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação de qualquer pecador, seja ele o pecador que for. E às vezes até aquele pecador que a gente diz assim: esse não tem jeito. Mas quando o Evangelho entra, ele transforma essa vida. Amém, meus irmãos? E a verdade é, meus irmãos, e a verdade que a humanidade mais precisa conhecer é a verdade do Evangelho. Hoje nós vemos pessoas tão empolgadas com as revoluções que podem acontecer, Eu falei da palavra revolução no anúncio, justamente por isso, que a palavra revolução, ela ganhou uma conotação muito negativa. As pessoas usam revolução, para associarem com transformações que o mundo, e essas revoluções podem ser por caminhos variados. E alguns caminhos têm até os seus méritos, nós não vamos tirar os méritos, mas outros não. Por exemplo, todos nós concordamos que educação é algo primordial. Quem concorda que educação é algo primordial? E de grande valor para a transformação da sociedade, sem dúvida. Mas há aqueles que dizem que a revolução, que a educação vai causar uma grande revolução. A revolução da sociedade vai se dar por meio da educação. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado. Embora isso tenha o seu mérito, entenda que a verdadeira revolução de uma vida ou de uma sociedade acontece quando o Evangelho chega na vida dessa pessoa.
Nós vemos, por exemplo, esse slogan dizendo, né, a educação mudará o mundo. Mas eu convido os irmãos, vá em qualquer presídio que tenha por aí, e você vai encontrar nesses presídios pessoas analfabetas e pessoas com alto nível de educação. Eu convido os irmãos, né, a conversar com pessoas, né, obviamente, que você talvez conheça, porque são pessoas que estão aí na sociedade, que gostam de visitar lugares, prostíbulos até mesmo, e você vai ver nessas pessoas, pessoas analfabetas e pessoas também com alto nível de educação. Entre nos bares, entre aí nos bares, né? E a gente fala não só da Baixada, que tem os bares da Baixada, mas tem os bares lá do Baixo Leblon, Alto Leblon, Barra da Tijuca, e você vai encontrar pessoas letradas e pessoas analfabetas. Recentemente, né, eu até tinha notado isso aqui no esboço para falar nesta manhã, e o noticiário de ontem, né, falou de que o julgamento dessa causa já aconteceu, né? Mas que causa o pastor está falando? Recentemente, um advogado morreu num assalto em São Paulo, se eu não me engano, um advogado renomado, um advogado que fazia parte de grupos, né, envolvendo a OAB e tudo mais, um advogado renomado. Esse advogado morreu numa circunstância triste, lamentável. Voltava para casa embriagado, quase não conseguia andar, e duas pessoas foram assaltá-lo, ele caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. Irmãos, não é a educação que vai transformar o mundo. Esse é um advogado renomado, mas um advogado que estava sendo vencido pela bebida, pelo álcool. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Então a educação, embora ela seja importante, não é ela que transforma a vida das pessoas. Ela ajuda em algumas coisas, mas não é o fator transformador. Outros esperam que a melhoria da humanidade ocorra por meio de ações e programas políticos. E aí acham que precisam se associar a essa causa política, precisam se associar a esse partido político, precisam se associar a esses políticos, se posicionam de um lado, de outro. E eu creio que aqueles que já passaram de 30 anos de vida, já acordaram dessa embriaguez utópica trazida pelos discursos políticos. Acho que até os 30 anos alguém ainda é enganado por isso. Mas depois dos 30 anos não pode mais ser enganado por isso. Eu me lembro que quando tinha 16 anos de idade, antes de me converter, um professor de história fez a minha cabeça para eu amar o Brizola. Quem amou o Brizola aí? Pede perdão pelos seus pecados. E a gente foi, na época, para discurso, ele levou a gente, animou a gente a ir discursos aqui em Caxias, na época do Darcy Ribeiro, já morreu os dois, né? Já morreu. E a gente achava, jovem, achávamos que eles seriam os salvadores do Rio. Eu já acordei desse sonho utópico. Isso não vai mudar o Brasil, não vai mudar o mundo, meus irmãos. Paulo foi transformado pelo Evangelho. Maria Madalena foi mudada pelo Evangelho. Zaqueu, o publicano, foi transformado pelo Evangelho. É o Evangelho que pode transformar a vida de um homem, fazendo com que ele seja um servo de Deus e um cidadão melhor. Então, se queremos um Brasil melhor, proclamemos o Evangelho. Se queremos famílias fortes, levemos o Evangelho a essas famílias. Se queremos homens comprometidos, mulheres comprometidas, anunciemos o Evangelho.
E alguém que foi transformado pelo Evangelho se sentirá impelido com palavras e ações, né, a falar do Evangelho que, como Paulo chama, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E falando sobre a necessidade de evangelizar, o pregador Spurgeon, ele escreveu o seguinte: não vou acreditar que você provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho, sem dividir com seus amigos e familiares. O que Spurgeon estava dizendo? Que é muito estranho alguém que diz que foi transformado pelo Evangelho e quer ficar com esse Evangelho só para si. O mel do Evangelho, meus irmãos, ou como Paulo diz, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é para ser proclamado. E era isto que Paulo sentia. E podemos ver nas suas cartas ele dizendo, ele escreveu: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 3, verso 8. Paulo queria dividir o mel do Evangelho com outros. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos dividir o mel do Evangelho com outros? Eu creio que a primeira coisa que precisa ser mudada, meus irmãos, é a nossa mentalidade. Eu como pastor e como um cristão desta geração, eu fico entristecido com uma mentalidade que tem tomado a mente dos cristãos de nosso tempo. Nós precisamos mudar uma mentalidade de que a fé é algo que deve ficar restrito à igreja. Nós estamos vivendo esse tempo, né, que a fé se tornou algo restrito à vida privada, restrito à reunião nos templos. E isso foi impulsionado, né, por muitos anos. Eu diria que por meio de um trabalho diabólico, irmãos. A gente que já está no Evangelho há algum tempo, a gente vê claramente a mudança que aconteceu nas últimas décadas. Por um trabalho diabólico, agentes da sociedade, né, eu digo agentes no sentido de instrumentos, pessoas na sociedade, que foram disseminando a ideia de que evangélicos não podiam mais evangelizar. Fique com teu evangelho para você. Fique com teu evangelho na tua casa. Fique com teu evangelho na tua igreja. Esse era o grito, foi o grito que foi dado nos últimos anos. E o pior de tudo, foi um grito que os cristãos aceitaram. Foi um grito que fizeram os cristãos recuarem. Né? Os próprios cristãos abraçaram esta ideia e hoje vivem de uma maneira confortável, vindo aos cultos e voltando para as suas casas, sem falar de Jesus para ninguém. Qual foi a última vez que você falou do amor salvador, da graça salvadora de Cristo para alguém? Qual foi a última vez? Eu fui dirigente do trabalho de culto no lar, aqui da igreja da Itatiaia. Irmã Lourdes foi dessa época também. Irmãos, eu dirigi o trabalho de culto no lar. Era uma igreja um pouco maior do que essa. Todo sábado eu fazia culto no lar. Todo sábado. Eu acho que se eu procurar lá no meu escritório, eu vou encontrar lá uns caderninhos amarelos, esses de capa dura, que eu tinha lá para fazer a agenda dos cultos nos lares. Eu ia para Bom Pastor, Parque São José, Lagunas e Dourados, porque a igreja da Itatiaia era uma igreja que atendia irmãos de quase todo Caxias, de todos os bairros. A gente fazia culto no lar todo sábado, e às vezes 2 por sábado.
As pessoas faziam um aniversário, a primeira coisa que queriam fazer era o quê? Um culto na sua casa. Queriam levar Jesus aos seus. Tudo era uma oportunidade para falar de Jesus à sua família. Hoje, para fazermos um culto no lar, é algo muito difícil. O que mudou? O que mudou, meus irmãos? Eu digo o que mudou, foi exatamente essa mentalidade. Os cristãos de hoje aceitaram esse tipo de imposição, de que o evangelho é algo para ser vivido na igreja. Não traga o seu evangelho para a sua casa. Os grupos de evangelismo das igrejas hoje são reduzidos a meia dúzia de pessoas. Nós reativamos aqui o trabalho de evangelismo. Nosso irmão Marcelo, nosso irmão Ronaldo estão coordenando esse trabalho, irmão Antônio, outros irmãos ajudando. Ontem teve evangelismo. Eu não vou nem perguntar ao Marcelo quantos irmãos estiveram ontem aqui. Irmãos, nós precisamos mudar essa mentalidade. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? O que mudou foi essa mentalidade, é uma mentalidade que foi imposta pelo mundo. Às vezes eu fico pensando, se o apóstolo Paulo pudesse viver em nossos dias, se a gente pudesse ativar a máquina do tempo, e trazer Paulo para viver nos nossos dias e ver a igreja no nosso tempo. Eu acho que Paulo ia dizer na mesma hora: eu quero voltar. Eu quero voltar. Porque Paulo não iria reconhecer a igreja do nosso tempo. Paulo não iria reconhecer uma igreja que não mais evangeliza, uma igreja que não mais proclama o evangelho, uma igreja que não mais sai pelas ruas, pelas cidades, para proclamar o evangelho. E eu creio que uma de suas constatações seria, Paulo, vendo a realidade da igreja dos nossos dias, uma das constatações que Paulo faria era essa: vocês não amam a Cristo, vocês não amam o evangelho de Cristo como algo precioso, porque quando amamos alguém ou temos algo como precioso, a primeira coisa que nós queremos fazer é compartilhar isso com outras pessoas. Quando alguém é precioso na sua vida, você está falando dessa pessoa para todo mundo. Os avós aqui, qual é a alegria de avô? Qual é a alegria de avô e de avó, irmãos? Falar de neto. Quem é avô aqui tem na tela do seu celular a foto do neto aí? Quem tem? Eu já levantei a mão, Depois que o meu nasceu, é só ele. De vez em quando a minha filha aparece. Aí de vez em quando ela liga de lá da Alemanha e fala: pai, o Tiago não está aqui, só eu. Aí eu brinco com ela e falo: então não serve não, quando ele voltar eu falo com você. Ela: pai. A alegria, meus irmãos, de quando a gente tem alguém que é a nossa alegria, a gente quer falar. Se Jesus é a nossa alegria, nós temos que falar Jesus, anunciar. E eu creio que isso não tenha acontecido. Por quê, pastor? Por que isso não é a realidade dos nossos dias? Eu creio que isso não tenha acontecido porque um outro evangelho tem assumido a proeminência em muitas igrejas. Paulo chamava o evangelho de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas o evangelho que tem assumido uma proeminência em nossos dias é o evangelho das desejáveis riquezas do mundo. É um outro evangelho. Ao invés das insondáveis riquezas de Cristo, hoje nós temos um evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas, prometendo as insondáveis riquezas do mundo. Então pessoas são estimuladas a buscarem a fé em Cristo, não por causa do próprio Cristo,
mas são estimuladas a buscarem a fé, porque a fé trará riquezas, bom emprego, sucesso material e boa vida. Esse é o evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas. Mas as insondáveis riquezas de Cristo que Paulo experimentou, meus irmãos, e anunciavam, eram sobretudo a riqueza da graça e do perdão. O que eu entendo que aquilo que mais marcou a vida de Paulo era isso, ele dizendo: eu não era para ser um salvo, eu não merecia ser um salvo, ou dizendo, muito menos eu merecia ser um apóstolo, muito menos eu merecia ser um instrumento nas mãos de Deus. E Paulo, quando viu esse evangelho transformando a sua vida, ele queria ser instrumento desse evangelho, desta graça, deste perdão. No caminho de Damasco, Paulo viu nitidamente, meus irmãos, que se Cristo quisesse, Cristo podia esmagá-lo. Eu, quando imagino a conversão de Paulo, e há um quadro, acho que muito famoso, eu não sei quem é o pintor do quadro, mas já vi esse quadro, falando da conversão de Paulo, né? Paulo, um cavalo caindo assim, né? E ele olhando e uma luz brilhando. Irmãos, foi uma experiência maravilhosa, mas aterradora, vamos assim dizer. O próprio Deus vindo ao encontro de Paulo, e Paulo se sentindo culpado, porque o que Deus que veio até Paulo, até aquele momento, na cabeça de Paulo não seria para boa coisa, porque ele era um perseguidor, um assassino de cristãos. Então Paulo viu claramente que se Cristo quisesse, podia esmagá-lo, matá-lo, mas, ao contrário disso, Cristo quis salvá-lo e fazer dele um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, todos nós que estamos aqui só merecíamos uma coisa de Deus: merecíamos ser esmagados, merecíamos ser esmagados pelo justo juízo de Deus. Mas o que ele fez? Decidiu, pela graça de Cristo, pela maravilhosa graça de Cristo, nos salvar e nos fazer instrumentos em suas mãos. Você sente isso? Você sente essa alegria de ser um instrumento nas mãos do Senhor? Então, quem compreende esse evangelho tem que se tornar um ardoroso servo, instrumento, canal nas mãos do Senhor por toda a sua vida, grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. E essa gratidão não pode se limitar a domingo. Não é só no domingo que você tem que ser grato, louvar, bendizer o Senhor. Quando este irmão ou irmã vem ao culto, canta aqui alguns de obrigado, Senhor, mas é muito fácil, irmãos, fazermos isso no domingo. Essa gratidão tem que nos fazer sermos evangelizadores, anunciadores deste evangelho. Como foi, por exemplo, quem já ouviu a história de Hudson Taylor? Quem já leu ou ouviu a biografia de Hudson Taylor? Um cristão britânico que aos 21 anos de idade, bem novinho, ele saiu da Inglaterra, foi para a China para ser um missionário. A biografia de Hudson Taylor diz que ele, aos 5 anos, ele já teve a convicção de salvação na vida dele. E aos 5 anos, ele já demonstrava para os seus pais, que eram evangélicos, o desejo de ser um missionário na China. E antes de ir para a China, ele estudou medicina para poder ser um médico nessa região. E antes mesmo de ir para a China, ele já se preparava, sabendo que iria passar dificuldades na China, de limitações de alimento. Ele já se preparava para gastar o menos possível, se alimentar de maneira mais simples possível, para que quando chegasse na China, ele pudesse exercer o seu ministério até o final. E ele foi missionário na China em 1853, há quase 200 anos atrás, e dedicou toda a sua vida
ao Evangelho de Cristo. 21 anos de idade. Ou se não, como Adoniram Judson, que no século XVIII também saiu dos Estados Unidos para levar o Evangelho à Birmânia, a chamada Minamar dos nossos dias, né? E quando a gente vê a biografia desse homem, também sofreu todo tipo de privação, foi preso, né? Teve a morte de muitos entes queridos. Por exemplo, ele ficou viúvo 2 vezes, perdeu filhos, acho que de 8 filhos, só 5 conseguiu chegar na idade adulta. Um homem marcado por dores, por sofrimentos. Mas uma das coisas que esse homem fez em prol da Birmânia foi traduzir a Bíblia para a língua daquele país. Então, se o Evangelho de Cristo foi o poder de Deus para a tua salvação, o que devemos fazer, meus irmãos? Devemos não ficar parados. O Evangelho é um instrumento transformador. Há milhares e milhares de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Pessoas que estão distantes, mas pessoas que estão talvez bem perto de você, na sua casa, na sua vizinhança. Os pentecostais no passado mais do que agora, eles foram movidos por esta convicção: Jesus em breve voltará. A gente cantou isso nesta manhã, falamos disso na ceia do Senhor, né? Falamos, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Mas se Jesus vir agora, quantos parentes seus irão perecer? Quantos amigos teus irão perecer? Porque não ouviram o Evangelho. E eu creio que esta convicção, ela precisa ser restaurada na igreja dos nossos dias. É essa mentalidade que ela precisa ser quebrada. O Evangelho não é só para essas 4 paredes. O Evangelho tem que sair por aquelas portas, junto conosco. Tem que entrar na nossa casa, tem que entrar no nosso trabalho, tem que sentar na mesa de refeição, tem que entrar nas conversas nossas com amigos. Precisamos falar deste Evangelho. Você foi salvo por esse poderoso Evangelho de Cristo? Quem foi salvo por esse poderoso? Então façamos como Paulo, confiemos no poder do Evangelho para salvar quem quer que seja. Paulo disse: o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todos. Qualquer pessoa pode ser salva. Se você foi salvo pelo Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, você não pode ficar com essa riqueza só para você. Como disse Spurgeon, não pode ficar com esse mel só para você. Devemos anunciar, o encontro, aquilo que a Bíblia diz, a pedra de grande valor. Se você encontrou a pedra de grande valor, você tem que sair pelas ruas saltando, pulando e dizendo: eu encontrei a pedra de grande valor. E essa pedra é Cristo Jesus. Então, vamos sair daqui nesta manhã, meus irmãos, com uma resolução no nosso coração. Que resolução, pastor? Anunciar o Evangelho de Cristo para uma pessoa nesta semana. Que você saia daqui com essa oração no seu coração, dizendo: Senhor, me dá a oportunidade de nessa semana, em alguma conversa, em algum encontro, eu falar de Jesus para uma pessoa. Amém, meus irmãos? E que isso se torne depois uma constante na vida de todos nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu falei dos cultos nos lares que nós fazíamos todo sábado. Quem sabe Deus possa movimentar a gente a voltar a fazer isso. Vamos abrir mais as nossas casas, irmãos. Vamos levar o Evangelho para a nossa família. Minha mãe tem um vizinho que todo final de semana ele apresenta os cantores de pagode para a vizinhança toda.
Você tem um vizinho assim? Que apresenta os cantores de pagode toda semana para... Quem tem um vizinho assim? Aí o crente não quer. Os vizinhos precisam saber que há louvor na sua casa, a oração, a palavra. Então, aqueles que desejarem fazer um culto na sua casa, procure, para a gente começar a fazer isso também. Fazer culto nos lares, né? Se eu não puder ir, vou pedir um diácono para ir, mas o evangelho vai chegar na tua casa. Vamos fazer isso. Então levante as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, Senhor, fomos chamados a nos associarmos ao evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, ele disse: eu, Paulo, aquele que leva o evangelho de Cristo, ai de mim se não pregar o evangelho. Meu Pai, que o Senhor desperte a tua igreja nesse tempo, para que possamos ter a mesma ligação com o evangelho. Ele é o doce mel que mudou a nossa vida, e nós precisamos levar esse doce mel a tantas outras vidas, a começar na nossa própria casa, a começar na nossa vizinhança, Pai. Então, Senhor, desperta a tua igreja nesse tempo, Pai, para não deixarmos o evangelho trancado dentro da igreja, deixarmos o evangelho trancado dentro do nosso quarto, não, Senhor, mas que esse evangelho saia conosco, junto conosco, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para os nossos encontros com amigos, meu Pai. Que Cristo seja revelado, seja falado através do nosso próprio testemunho, mas também através das nossas palavras. Por isso, Senhor, toca nos corações dos teus filhos, e que essa resolução que foi falada agora no final desta pregação, ela seja uma resolução que fique batendo no coração dos nossos irmãos. Senhor, eu quero encontrar alguém ao longo desta semana, uma pessoa a quem eu possa falar de Cristo para essa pessoa. Às vezes, ó Deus, alguém senta no nosso lado no ônibus e começa a murmurar da vida, começa a se queixar da vida, ó Deus, e ao invés de falarmos de Cristo, acabamos sendo arrastados a murmurar da vida também. Por isso, Senhor, tem misericórdia, Pai. Quando fazemos isso, estamos perdendo uma ótima oportunidade de falar do teu amor transformador. Senhor, oportunidade quando vemos colegas no nosso trabalho, envolvidos em tantas coisas erradas, estamos vendo ele indo para um poço, Senhor, e muitas vezes não falamos, não colocamos o evangelho transformador diante desta pessoa. Por isso, Senhor, que nesta manhã os teus filhos saiam daqui com esta resolução: proclamar Cristo, falar de Cristo para a tua glória e para o teu louvor. Pai, nós te pedimos isso no nome santo do Senhor. E aqueles que recebem esta palavra, dê glória a Deus e diga: Senhor, me usa para a tua glória. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Uma pessoa, ao longo dessa semana,